Opa, professor Fabrício, o seu facilitador, corrigindo mais uma prova do Instituto Consulplan. Então, se você vai prestar lá para Consulplan ou Instituto Consulplan, saiba que você vai fazer a mesma prova, é a mesma galera, é a mesma banca, tá bom? Então, eu já corrigi recentemente uma dessa cidade aqui, agora estou corrigindo outra prova da mesma cidade, tá? Concurso que ocorreu agora nesse ano de 2024. Vou corrigir as 10 questões de língua portuguesa. Nível médio, tá? Foi essa prova aqui. Então vamos lá. A primeira questão aqui, ó. Você tem um baita de um textão, mas aí eu tenho uma notícia boa. Que quando você pega de cara uma prova com textão desse tamanho, né? Eu, Fabrício, costumo não corrigir ela primeiro. Por quê? Porque eu não estou ainda concentrado. Mas no caso aqui, como eu já vi, a questão número 1 não exige que você leia o texto. Então, para mim, isso aqui é uma vantagem, tá? É uma vantagem, porque quando você começa com um texto desse tamanho aqui, de cara, você já sabe que você vai ter que se concentrar rápido. Então, vamos lá. Questão número 1. O significado das palavras é determinado pelo contexto. Com base nessa consideração, assinale a alternativa, cujo fragmento sublinhado pode ser substituído por seu correspondente sem que haja alteração no entendimento do trecho. Traduzindo, ela está querendo que você pega a palavra que está sublinhada e olhe a palavra que eles deram aqui e veja se você pode alterar sem alterar o sentido, ou seja, uma palavra que seja basicamente um sinônimo, uma que cabe no lugar dessa. Então vamos lá. Começaram a pulular os temores de que as fronteiras das nossas mentes estariam realmente em risco. Pulular, começou a pipocar, começou a brotar, surgir esse boato aqui no caso, que as fronteiras estariam realmente em risco, tá? Então não é o mesmo significado que diminuir, tá bom? Então essa não pode ser, porque ela altera o entendimento. Pulular tem esse lance de começar a surgir, a brotar, a nascer vários... Entendeu? Não é a mesma coisa que diminuir. B. Frente aos acachapantes impactos de uma realidade cada vez mais dura e precária para muita gente. Aí ele deu contestáveis aqui, tá? Acachapante, gente, pensa assim, ó. Eu não lembro, eu nunca olhei no dicionário a palavra acachapante. Mas, nossa, foi uma vitória acachapante, ou seja, foi uma vitória incontestável, ao contrário de ser contestável. Foi uma vitória esmagadora. Lembra quando o Brasil tomou o 7-1? Aquilo foi acachapante, tá? Então, não é contestável, é incontestável. Então, não pode ser ela. A trama propõe um domínio das máquinas e o aprisionamento das nossas mentes em um simulacro da realidade. Aí ele dá a palavra imitação. Ó, simulacro, pensa na palavra, ó. De simular é fazer igual, percebe que é a mesma coisa que imitar, tal. Então o gabarito é esse aqui, ó. Simulacro e imitação é a mesma coisa. Talvez você já viu essa palavra quando você vê esse jornal ruim, sabe esse jornal ruim que torce, sai sangue? Aí o cara fez um assalto lá e aí ele não tinha uma arma, ele tinha um simulacro, ou seja, ele tinha uma arma falsa, um simulacro. Tá? Você vê muito nesse tipo de notícia, você vê essa palavra aqui, ó, tá? Então é isso mesmo. É possível observar a D aqui, ó. Outro efeito grave, sutil e profundamente nocivo, o esfacelamento do domínio da linguagem. Esfacelamento é a mesma coisa que preservação? Não. Esfacelamento que vai acabando, vai praticamente como esfarelar, entendeu? Então não é também isso aqui. Então, questão tranquila, questão vocabular. Às vezes você não sabe, você tem que conversar com a palavra para você chegar a um entendimento ali, tá? Mas é importante que você leia bastante, preste atenção nas coisas. Toda vez que, viu uma, não entendi, pesquisa, gente. Hoje o Google está ali, ó, ChatGPT, Google, Gemini, tantas outras coisas, até o WhatsApp hoje tem, né? Então, é um hábito para quem está fazendo prova, é um hábito bacana de ter, viu? Vamos lá, questão número 2. Matrix, o clássico do cinema lançado no fim da década de 1990, retrata o universo em que não éramos nós, seres humanos. É correto afirmar que o trecho sublinhado tem a função de... Ó, você tem a palavra Matrix. Tá vendo? Tá intercalado por vírgulas. Vou retirar, vou ler do Matrix direto aqui, ó. Matrix retrata o universo que não éramos nós. Tá? Isso aqui é um famoso aposto explicativo, tá? Ele fala o que é Matrix. O que é Matrix?
Aqui onde eu moro tem um lugar que chama Matrix, que é um lugar que trabalha com som, mas não é desse Matrix que ele está falando, tá? Ele está falando do clássico do cinema lá da década de 90, do Keanu Reeves ali, né? De onde surgiu esses negócios de Red Pill, Red Blue. Eu, sendo sincero, nunca assisti, mas eu sei disso. Então ele está retomando, ele está explicando o Matrix. Então, ó, o gabarito aqui, ó, é B de bola, tá? Ele faz referência, tá? Então ele não está retomando, ele não é aqui um pronome relativo, Matrix, que, sabe, se que retoma, não, ele não faz, ele está explicando o termo Matrix, ele não está resumindo e ele não está também enumerando. Então, ó, o gabarito aqui é B de bola, é o famoso aposto explicativo, tá bom? 3. Sobre o uso do verbo haver. Nas duas situações a seguir, analise as afirmativas. As máquinas já utilizam há tempos os seres humanos para sua evolução. 2. Há uma mutualidade aí. Tá? 1. Nas duas situações o verbo haver está flexionado na terceira pessoa do singular? Sim. E aqui tá bom. Pode indicar tempo decorrido? Não. A primeira é sobre tempo decorrido. Há tempos, ele está falando de tempo decorrido, beleza. A segunda não. Há uma mutualidade aí. Você troca por existe, ó. Existe uma mutualidade aqui. Então, nessa primeira aqui, a primeira, ele fala, no 1 aqui, ele fala sobre tempo decorrido, no 2 aqui, ele troca pelo verbo existir. Então, não é isso, tá? Então, não pode ser, tá certo. Então, não pode ser a A e não pode ser a C. Sabendo isso aqui, você já tá no cara e coroa, ó. Tá? Então, a 3 tá certo, só vamos saber se a 2, né? Não sabemos nem se a 3 está certa ainda, né? Vamos ler. É que eu já fiz a prova, né? Então, vamos lá. Na primeira situação, o verbo haver está na forma impessoal. Beleza. E na segunda está na forma pessoal. Errado. Os dois está de forma impessoal. Então já elimina essa aqui, mas vamos continuar. Pois o sujeito da oração é mutualidade. Não. Os dois estão na forma impessoal, tá? Então, eu já tenho o gabarito que se a 2 está errado, eu já tenho o gabarito que vai ter que ser essa 3 aqui. Mas vamos ler a 3 para ter certeza. O verbo haver é impessoal nas duas situações. Beleza, isso mesmo. Sendo que na primeira indica tempo passado e na segunda apresenta no sentido de verbo existir. Pronto. Então, ó. Gabarito B de bola, tá bom? Vamos lá. Ó, lembrando que eu olhei também, eu gosto sempre de ir lá olhar nessa prova, né? Como que as pessoas foram. Ninguém gabaritou essa prova, tá? Da língua portuguesa. Então, se você for bem aqui, você já tem uma vantagem. Saiba que eu vi uma pessoa que acertou 9 lá. Depois eu vi umas que acertaram 8. Pouquíssimas pessoas, a maioria foi mal, tá? Então, vamos pensar assim, que é uma prova difícil para todo mundo. Mas se você performar bem no português aqui, você aumenta a sua chance, porque não é todo mundo que vai bem. Porque tem prova, por exemplo, SH Dias, que eu corrigi recentemente. É uma prova, vamos dizer, sendo sincera, uma prova fácil. Então aquilo ali já não... Agora aqui, que é uma prova com o português, a maior parte das pessoas vão mal, então foca nele aqui que ele pode fazer a diferença na sua prova. 4. Sobre o termo sublinhado em talvez reine um medo, é o medo, tá? Que tá sublinhado, que a ficção científica dos filmes e livros tenham plantado em nosso imaginário. É correto afirmar que exerce a função de... Tá falando de função sintática, né? Então vamos lá. Que talvez reine aqui? Um medo, tá? Então muita gente aqui tem que ter cuidado, porque na ordem natural, na ordem canônica das orações... Ordem natural, tá? É SVC. É primeiro o sujeito, depois verbos, depois complementos. Mas o examinador pode construir a oração da maneira que ele quiser. Então, se você estiver esperando achar o sujeito aqui no começo, que é na ordem natural, na ordem canônica, você se perde aqui e pode confundir isso aqui com objeto direto, tá? Por que que o medo aqui não é um objeto direto? Porque no objeto direto é o complemento de um verbo. Então, você olha aqui, ó. Reina um medo. Ah, o medo está completando o sentido do verbo reinar. Então você pode pensar aqui que isso aqui é um objeto direto, mas não é, tá? Porque ele não está na ordem canônica aqui. Então você pergunta para o verbo. O que talvez reine aqui? O medo. O medo que talvez vai reinar. Então ele é o sujeito da oração, tá? Então ele é o sujeito aqui. Muita gente vai acertar, mas vai ter uma galera que vai se confundir aqui com o objeto direto. Predicativo do sujeito não pode ser.
né? Vamos pensar assim, ó. A mulher é bonita, tá? Esse é um verbo de ligação e bonita faz referência ao sujeito, é um predicativo do sujeito. A mulher é bonita. Então, aqui você não tem essa situação, tá? Então, isso aqui não é um predicativo do sujeito. Ele não traz uma qualidade ao sujeito, não é isso aqui que tá falando. Também não é um complemento nominal, né? Que completa um nome aqui. Então, não é isso aqui também. Então, gabarito A, sujeito. Questão número 5. Produzir uma comprovação científica que evidencia a correlação entre a popularização das redes sociais e o aumento do sofrimento psíquico. As observações clínicas que apontam nesse sentido são abundantes e permitem que essa correlação seja presumida. Em relação aos fragmentos sublinhados, assinale a alternativa correta. Então, tudo que está sublinhado aqui você tem que ficar atento, tá? Então, vamos lá. Então, o primeiro aqui, ó, vamos, eu tô com o mouse, então tem aquela dificuldade, você já sabe, tô sem minha caneta ainda, não voltou do conserto ainda. Produzir uma comprovação científica a qual evidencia. Troquei pelo a qual, deu certo? Então aqui você tem o quê? Um pronome relativo. Isso aqui é um P, hein? Isso aqui é um P, nem vou tentar melhorar que eu vou piorar. Então quando você tem aqui uma oração introduzida por um pronome relativo, você tem uma oração adjetiva, tá? Uma oração subordinada adjetiva, que ela pode ser explicativa ou ela pode ser restritiva, tá? Explicativa, ela viria intercalada, tá? Provavelmente por vírgulas. E essa seria explicativa e restritiva, que é o que tem aqui, que evidencia tal, sem vírgulas, tá? Essa vírgula aqui é só para separar da outra oração. Então ela não está intercalada por vírgulas. Então você tem uma oração subordinada adjetiva restritiva. Sabendo disso, ó, os 3 fragmentos explicam os termos anteriores? Não, tá? Ele restringe aqui. E na segunda, você tem a mesma coisa. Esse que aqui, ó, ele também pode trocar pelo qual, a qual, você vai perceber que isso aqui também é um pronome relativo. Então, nas duas primeiras, você tem uma oração subordinada adjetiva. E nas duas, elas são restritivas, porque elas não são intercaladas por vírgulas, tá vendo? Você não tem uma vírgula aqui e uma no final aqui, tá? Então, ela não está intercalada. Então, as duas são adjetivas restritivas. Então, elas não explicam os termos anteriores. Nem preciso olhar a última por enquanto. Os 3 fragmentos qualificam os seus antecedentes, completando o sentido da mensagem. Os 2 primeiros restringem. E o terceiro aqui, ó, são abundantes e permitem isso. Esse que aqui já não é um pronome relativo, tá? Ó. Esse que aqui é uma conjunção integrante. Olha que dificuldade. É uma conjunção integrante, tá? Então esse que daqui para frente, ele é um objeto direto. Permitem isso, tá vendo? Então ele está completando o sentido de permitir, tá? Ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então, ó, os 2 primeiros aqui estão restringindo e esse aqui está completando o sentido de um verbo. Então, eles qualificam os antecedentes no sentido da mensagem? Não. O primeiro fragmento qualifica o seu antecedente. O segundo e o terceiro explicam seus antecedentes? Não. Lembra que o segundo aqui, ó, ele já restringe, ele não explica? Então não pode ser. Os 2 primeiros fragmentos delimitam. Ó, eu estou falando toda hora aqui que ela é restritiva. Restringir e delimitar são sinônimos, tá? Ele usou a palavra delimita, mas é a mesma coisa que restringir. Então os 2 fragmentos delimitam? Sim. As 2 primeiras orações são restritivas. Tá? O significado de seus antecedentes, e o último fragmento completa o seu antecedente atuando como objeto direto. Sim, este aqui é o gabarito, tá? Este aqui é o gabarito. Vamos colocar aqui o verdinho, né? Pronto, gabarito de dado, tá bom? Então vamos agora para a questão número 6. Conforme o novo acordo ortográfico, a grafia autoimagem em as queixas em relação à autoimagem está correta. Beleza. Pela nova ortografia, o hífen é mantido em palavras iniciadas pelo falso prefixo auto, quando o segundo elemento se inicia. Então ele quer saber quando que se mantém o hífen, tá? Quando são 2 R's, por exemplo, não é. Por quê? Vou te dar um exemplo. Não vou conseguir escrever por conta da caneta, mas que nem a palavra autorretrato.
você vai dobrar o R, você não coloca hífen. Autorretrato é um bom exemplo. Então aqui não, quando tiver R, a outra palavra inicia por R, você dobra ele, não coloca hífen, então não pode ser. Com S, outro exemplo, mini saia, você põe 2 S's ali, dobra ele, não põe hífen. Com H sim, só que a de baixo ele é melhor, tá, ó. O EH, tá vendo? Quando você tem autoobservação, o auto termina com o observação também. Você não vai dobrar o O e não vai deixar só um O ali. Você vai colocar um hífen, tá? Agora eu vou procurar um que inicia com um H aqui para vocês. Espera aí. Bom, então eu fui procurar aqui porque de pronto, assim, às vezes falha e é ao vivo aqui, né? Então não dá para o vídeo ficar longo. Auto-hipnose, pronto. Auto-hipnose, você vai ter um hífen. Auto-observação, você vai ter um hífen. Então, ó, essa questão aqui, ó, vou colocar de verde o gabarito, né? Ó. Esta questão aqui, ela está correta. A C, veja bem, a C, ela não está errada, só que a D está mais completa, tá? Então, se quiser problematizar com a banca, fique à vontade aí, tá? Fique à vontade. Porque o H não está errado, é que a C não está errada, só que a D, ela está mais completa. Tá? Então vamos aqui na 7. Considere o excerto. Com o empobrecimento da linguagem, da nossa capacidade de nomeação do que se passa ao nosso redor, em nosso mundo interno, perdemos ferramentas poderosas que nos auxiliam no árduo trabalho de compreensão da realidade. É correto afirmar que a preposição com estabelece no trecho sublinhado o sentido de. Então aqui, ó, quando que perdemos ferramentas com o empobrecimento? Esse empobrecimento aqui, ó, com o empobrecimento. Então esse com aqui, nesse sentido aqui, ó, ele tem sentido de causa, até por exclusão. Eu não sei nada sobre conjunções, mas só pela leitura aqui, por interpretação, você chega lá. Que ela é a causa de perdermos ferramentas poderosas que nos auxiliam, tá bom? Não é a maneira, não é adição, não é oposição, tá? Nem vou entrar no caso aqui, mas você tem conjunções aqui, que nem mas, porém, entretanto, essa adição, a conjunção e, nem vou falar nisso. Só pela interpretação aqui, ó, é uma questão que você consegue interpretar que esse com aqui é a causa de tudo isso aqui, ó, de perdermos ferramentas poderosas, tá bom? Então, ó, gabarito A, questão tranquila. Questão número 8. Nós dependemos delas para a nossa sobrevivência. Quanto à regência do verbo sublinhado, verbo depender. Assinale a alternativa correta. Ele é um verbo bitransitivo? Tá, quem depende de alguma coisa, depende delas, ó, depende de mais elas. Isso aqui é uma contração, que virou a palavra delas, tá vendo? É de mais elas, virou delas. Tá. O que é um verbo bitransitivo? Por exemplo, o verbo dar. Fulano deu algo a alguém. Ó, você tem 2 complementos. Deu algo. Você não precisou de preposição. Tá? Isso aí é um complemento de objeto direto. A alguém, esse a aqui é a preposição. Então o verbo dar, ele é o clássico verbo bitransitivo, tá? O verbo depender não, ele só é indireto, tá? Ó, ele só é indireto. O que é um verbo transitivo indireto? Que ele precisa de preposição, tá vendo? Ó, que nem o verbo comer. Você não vai falar assim, ó, como bolo. Só se você come um bolo, você comeu um bolo. Você não precisou de preposição. Você já comeu o bolo. Agora, que nem o verbo gostar. Quem gosta do bolo, você percebe que faltou alguma coisa? A preposição ela tem essa característica de ligar palavras. Você não consegue falar gosto do bolo. Tá faltando alguma coisa. Gosto de bolo. E aí seria um transitivo indireto também. Tá? Então ele não é nem transitivo direto. Vamos pôr vermelho aqui, né? Ele não é transitivo direto, porque o verbo depender precisa de preposição, então ele não pode ser verbo transitivo direto. Já falei que ele não é bitransitivo, né? Porque ele não tem um complemento sem preposição, aqui o único complemento que tem é esse aqui. E não é um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? O verbo morrer, por exemplo. Ele morreu, acabou, você não precisa de complemento. Agora, ele morreu de infarto, ele morreu de acidente. Não, isso aí já é outra coisa, não é um complemento verbal aquilo ali,
Aquilo ali não está... Só o verbo morrer, ele por si só já se basta. Ele é intransitivo, tá? Então, ele não requer complemento. Não é o caso aqui do verbo depender, tá bom? Vamos para questão número 9. Em relação à morfologia, as palavras são divididas em classes. Assinale a alternativa cuja palavra sublinhada apresenta a classe indicada adequadamente, tá? Então vamos lá. Então é uma questão aqui do quê? De classe de palavras. Em nossa sanha, esse sanha aqui, ó, ele não é um verbo, tá? Ele não é um verbo. Aqui, no caso, aqui ele é um substantivo. Nossa sanha, aquele desejo que ele tem de ganhar, tá? Então aqui ele não é um verbo, então não pode ser essa aqui, tá bom? Eles evoluem muito mais por tudo o que tem sido negligenciado. Artigo indefinido? Não, isso aqui é um pronome indefinido, tá? Você pode até se confundir, artigo indefinido? Não, ele não é um artigo indefinido, é um pronome indefinido. Humanidades e máquinas já são duas classes, já são duas espécies distintas. Nem preciso ler o resto. É uma conjunção? Não, já é um advérbio. Já não é uma conjunção, ele é um advérbio, então não pode ser. E quase que sem nos darmos conta, já estamos servindo de apoio para o desenvolvimento das máquinas e algoritmos. Sem é uma preposição? Sim. Eu vou colocar, gente, no primeiro comentário, a musiquinha das preposições, para vocês decorarem as preposições. Isso vai ajudar quem tem dificuldade, tá? Então, gabarito D. Lá também que fala lá atrás, ó, não lembro onde que foi, do falso prefixo. Falou aqui, ó, vamos dar um Ctrl F aqui, ó. Prefixo. Aqui, ó, falso prefixo. Vou deixar também no primeiro comentário aqui, a explicação desse negócio de autoprefixo, que tem lá na gramática do Pestana. Ele faz uma pergunta para a BL responde ali. Então, eu vou deixar que eu achei bem interessante aquilo ali. Vamos para a última questão. Antes de eu responder a última questão, escuta eu só um minuto. Me escuta só um minutinho. Eu tenho uma parceria com o canal. Se você quer fazer uma segunda graduação à distância, saiba que a legislação mudou. Só que ela tem um prazo para se adequar. Então, ó, daqui a pouquinho você não consegue fazer em um ano. Então você tem que se apressar. Ah, eu sou formado em matemática. Posso te dar um conselho? Eu sou formado em história e pedagogia, tá? E eu faço faculdade de letras. Tá? Então eu vou te dar um conselho. Saiba que tem muito mais vagas em pedagogia do que qualquer outra licenciatura. Então, um conselho que eu te dou. Porque assim, ó, eu já fiquei em segundo lugar e não entrei em história. E é terrível, caraca, eu fiquei em segundo e não entrei, como assim? Não, pedagogia é uma mãe. Eu sei que vai ter gente brava comigo aí, mas é a verdade. Sei lá, chama 200, 300, 500, depende da prefeitura. Prefeitura com menos de 100 mil habitantes, eu já vi chamar mais de 300. Por exemplo, São Sebastião chamou mais de 400. São Sebastião, estado de São Paulo. Então, se você é formado em história, matemática, o que for, e quiser fazer uma segunda graduação em pedagogia, eu recomendo. Primeiro, porque é muito legal dar aula para criança. Eu nunca imaginei que eu daria aula para criança. Esse ano mesmo eu dei aula numa creche. Foi sensacional, gente. Foi sensacional. Eu já dei aula para médio, EJA. Faltava para mim creche. Agora eu dei aula para creche. Foi muito legal. Então, se você quiser fazer uma segunda graduação ou uma pós-graduação para conseguir um ponto aí, porque você sabe que um ponto te manda muito para trás ou muito para frente. Conversa com ela, chama a Aline, corre porque daqui a pouco você não consegue fazer mais assim porque a lei mudou. Mas ela vai tirar todas as suas dúvidas, ela está na descrição, o nome dela é Aline, vou deixar o celular dela lá e entre em contato, tá bom? Continuando, vamos finalizar aqui. A respeito da regência nominal, assinale a alternativa incorreta, tá? Ele quer a incorreta. Então vamos colocar a incorreta aqui. Assim como, falando de regência nominal, é o nome que pede alguma preposição. Então vamos lá. Assim como de elaboração e ressignificação dos afetos e sofrimentos. Esse ressignificação, ele pede sim a preposição de, mais o os aqui, que virou a contração, virou dos, tá certinho, tá? Ela que é incorreta, não pode ser essa. O devido cuidado. Quem tem cuidado com os rumos. Esse com aqui, ele está sendo exigido pela palavra cuidado, tá certinho. Talvez reine o medo, que é a ficção científica. Quem tem medo de, tá? Quem tem medo de. Então, ó,
O gabarito é esse aqui, ó. C, regência nominal, é quando o nome pede uma preposição. Que nem eu tenho necessidade de ir à praia, ó. Quem tem necessidade de, ó, o nome exigindo a preposição. A mesma coisa aqui. Quem tem medo de, tá? É possível observar o aumento da dificuldade, ó. Esse da foi exigido pela palavra aumento, tá? Que é aumento de mais o a, que é a palavra dificuldade é feminino, virar a contração da, tá? Então, ó, também não pode... Opa, aqui tinha que ser vermelho, né? Então, o gabarito ali, ó, foi o C, tá bom? Então, pessoal, ó, tô sem minha caneta, tá sendo, não consigo escrever, ser tão dinâmico, mas feito é melhor do que perfeito. Então é a mesma coisa, ah, eu vou estudar só o ano que vem, tá no final do ano. Não pare de estudar. Não pare de estudar, porque a sua hora vai chegar. E quem não para, passa. Só não é aprovado quem vai parar, tá? Se você continuar, tem dificuldade. Vai fazendo, que você consegue passar sim. Então é isso, muito obrigado e até mais.